mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Olá, meus queridos, graça e paz. Como é que vocês estão? Eu estava com saudades de todos vocês e de poder estar compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus, os nossos projetos dentro da visão do nosso ministério, do nosso trabalho aqui, junto da Aliança Batista do Caminho. Meus queridos, primeiramente, uma justificativa. Eu e a minha esposa, eu e a pastora, nós pegamos dengue, esse mosquitinho terrível, e ficamos muito mal. Realmente chegamos a até ficar internados no hospital, conhecemos de perto o Vale da Sombra da Morte, e graças ao bom Deus, Ele nos livrou, Ele nos sustentou. E eu aproveito para agradecer, o apóstolo Zé Maria esteve orando por nós, de muito valor foi a oração dele, a oração de outros pastores que ficaram sabendo também. Eu agradeço muito de todo o coração a participação dos irmãos em nossa vida, viu? E estamos cá de volta. Eu estava, como eu disse antes, estava com saudades de poder preparar uma mensagem, uma direção para nós da Aliança Batista do Caminho estarmos desenvolvendo. Meus queridos, o Avanço Missionário retornou essa semana com mais um sucesso, foi uma obra tremenda, uma obra maravilhosa. Infelizmente eu não pude acompanhá-los, era meu projeto estar lá, mas não foi da vontade de Deus, porque eu estava enfermo. Mas, numa próxima vez, estarei indo ao campo junto com o apóstolo para a gente estar conhecendo mais de perto os irmãos aí. Foi nesse grupo aí a nossa filhinha do coração, a Suzete, e eu sei que ela voltou com muita história, com muita coisa maravilhosa para nos contar. Essa semana nós devemos estar juntos e com certeza eu vou louvar a Deus pela vida dela e pela vida dos irmãos que estiveram nessa viagem. Meus queridos, eu só quero trazer uma breve palavra. Na próxima semana eu volto a colocar os vídeos e também falando sobre o nosso projeto da Aliança. Mas esta semana eu, conversando pelo menos 3 pastores, e inclusive no domingo passado eu estive com o bispo Vladimir Uvinha, e ele pregou sobre isso na igreja dele. É uma coisa que tem despertado, tem assolado muitos corações da nossa população e também dos cristãos. Vocês devem ter ouvido falar o que tem acontecido com esses bebês reborn,
com pessoas que estão se travestindo de animais e andando de quatro patas, e é uma coisa horrenda, algo que tem denotado a presença do maligno em nossa sociedade. Meus queridos, não se admirem disso se vocês forem à internet, ao YouTube, aos caminhos de comunicação. Vocês vão encontrar várias mensagens com respeito ao final dos tempos, à volta de Jesus estar próxima. Mas eu me lembro da palavra do apóstolo Paulo em Tessalonicenses, quando ele fala sobre o arrebatamento, e ele diz essa frase, a seguinte frase: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Na verdade, ele falou que não gostaria, não quereria que nós fôssemos nécios ou fôssemos pegos de surpresa. Mas, queridos, eu vejo muita mensagem alarmante, e eu costumo brincar que são mensagens terroristas, apavorando as pessoas, inclusive apavorando o povo de Deus. E eu lembro, os irmãos, que nós somos portadores das boas novas da salvação. É uma excelente oportunidade para nós continuarmos pregando a salvação de Cristo e a forma de sair desse mundo cruel. Meus queridos, o texto de Romanos, no capítulo 1, eu vou ler só 3 versos, na verdade, do verso 21 ao verso 23, fala exatamente o que nós estamos passando aqui. Porquanto, tendo conhecido a Deus e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e das aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Meus queridos, estão levando esses bebês, esses bonecos, até igrejas para que sejam batizados. Logicamente, nossa igreja, a igreja evangélica, não batiza bebês, mas a igreja católica batiza, e eu já ouvi depoimento de padres dizendo que não vão fazer isso daí. Estão levando esses bebês, essas bonecas, a postos de saúde para serem consultados. E teve o prefeito de uma cidade aí que disse o seguinte, que se alguém aparecer com um boneco desse num centro de saúde, ou num UPA, ou seja lá um atendimento, ele iria encaminhar a pessoa para um hospital psiquiátrico. E nós vemos vídeos na internet, relatos de pessoas que estão se vestindo de animais, de cães, e andando de 4, com coleiras no pescoço. Queridos, este texto mostra exatamente o que está acontecendo. Tecnicamente, quando nós falamos do que está acontecendo com a população, se nós não formos utilizar a visão espiritual, nós vamos dizer que é uma psicose coletiva. O que é uma psicose coletiva? Então vamos começar por neurose. Neurose é quando a pessoa ela está dentro das suas faculdades normais e ela ultrapassa o limite do seu comportamento cotidiano normal. Então ela fica receosa demais, temerosa demais ou agressiva demais, mas ela continua mantendo a consciência. Com certeza vocês já ouviram falar sobre neurose de trânsito. É aquela pessoa que ela tem uma vida passiva, mas quando ela entra no carro, ela se torna outra. Ela adquire uma outra personalidade e começa a se tornar rígida e agressiva. Mas ela não perdeu a faculdade de raciocinar. Uma psicose, quando a pessoa sai do padrão racional e entra num padrão imaginário, é o que está acontecendo coletivamente. Se nós observarmos a antropologia, que eu tenho estudado bastante por conta de estar atendendo em meu consultório pessoas idosas da terceira idade, isso nos mostra, a antropologia, o censo que é obtido anualmente por pesquisas,
tem mostrado que a longevidade tem aumentado. As pessoas estão ficando mais velhas e permanecendo vivas. Em contrapartida, o nascimento de crianças está diminuindo. E essa proporção estima-se que em 2050 nós teremos mais idosos do que crianças. Porque as pessoas não querem ter mais filhos. Porque as pessoas estão evitando filhos. Vocês já conhecem e sabem que muitos estão adotando pets, animais, como seus filhinhos de estimação. Porque hoje dá muito trabalho ter um filho, educar uma criança, se responsabilizar por ela. Na década de 90, nós tínhamos uma média por casal de 3 filhos. De 90 para cá, este ano, nós estamos com uma média de 1 filho. Casais que se casam e têm apenas 1 filho. E isso deve continuar, sem contar aqueles casais que não querem ter filhos. Essa proporção faz com que as pessoas comecem a procurar paliativos e criar imagens mentais de onde colocar o seu afeto, o seu amor. Ou seja, é uma histeria, é uma loucura. Porém, queridos, como diz a palavra de Deus, nós que somos sábios, nós que somos sóbrios, nós que somos da luz, somos do dia, nós estamos aqui para apresentar a verdade do Senhor. E essa verdade, primeiramente, é acolhedora. Não adianta nós apontarmos os erros, apontarmos os pecados, se não ensinamos o caminho da salvação. Portanto, queridos, eu deixo essa palavra com vocês. Nós somos semeadores da seara santa. Nós somos os obreiros da 1/10 hora, da última hora. Nós somos chamados para pregar o evangelho nesse último tempo, onde as pessoas estão se tornando loucas, mas nós temos a sanidade e a salvação para entregar para eles. Então, eu exorto os irmãos a continuarem esse trabalho maravilhoso de evangelismo, de missões, de pregar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês, fiquem na graça e na paz do Senhor. Um grande abraço.